louvar ao nosso Deus. Amém? Bom dia, meus irmãos. Estamos mais uma vez juntos, mesmo que virtualmente. E como é bom nós termos estas ferramentas, nós temos a internet para podermos nos comunicar, para podermos compartilhar a palavra de Deus, para podermos orar juntos, mesmo que distantes. Nesse momento eu te convido, antes de mais nada, a fechar os seus olhos aí na sua casa, com a sua família, onde você estiver, e entregar tudo a Deus. Sabemos que vivemos uma situação difícil na nossa cidade, no nosso país, no mundo, mas também sabemos que cada família, cada pessoa vive problemas particulares, situações específicas. Então agora entregue tudo a Deus nessa oração. Vamos falar com Ele. Pai amado, nessa manhã te rendemos glórias por tudo que o Senhor tem nos dado. Senhor, cuida de cada família da nossa igreja, Senhor, que nada falte. Senhor, nesse momento onde eles estão, Pai, que eles tenham a plena certeza da Tua companhia, do Teu amparo e do Teu cuidado. Senhor, restaura a alegria que talvez tenha se perdido em algumas vidas, Pai. Restaura a fé e a esperança. Pai querido, cuida de cada um pessoalmente, para que ninguém se sinta sozinho, desamparado, Deus eterno. Senhor, eu peço que o Senhor cure os doentes, eu peço que o Senhor cuide de todos nós, eu peço que o Senhor nos livre do mal, dessa doença, Pai. Senhor, que terrível o que vivemos. Senhor, visita aqueles que estão nos hospitais, visita aqueles que estão sofrendo sem um atendimento digno, aqueles ansiosos, preocupados, que estão doentes, mas não sabem o dia de amanhã. Pai, cuida de cada um, Pai. Nós te pedimos pela libertação dessa situação, Pai. Ameniza o sofrimento, traga a cura em nome de Jesus. E também te entregamos todas as situações que possam estar nos trazendo alguma dificuldade, algum problema, possam estar tirando a nossa calma. Nós te entregamos, porque nesse momento nós queremos ouvir a tua palavra, nós queremos crescer, nós queremos entender o que o Senhor tem para nós, e por isso eu peço, Senhor, que o Senhor use este texto que será lido, Pai, para trazer transformação, para trazer encorajamento, Senhor Deus, nessa manhã. É a minha oração, no santo nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11, se você estiver aí com a sua Bíblia fácil, ou no aplicativo, no próprio computador, pode abrir que nós vamos ler esse texto, é um texto curto. Mateus, capítulo 11, eu vou ler o versículo 2 até o versículo 6. Mateus 11, 2 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Quando João ouviu do cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Nesse texto está acontecendo algo curioso na história dos evangelhos. Tanto Mateus quanto Lucas fazem questão de narrar isso. Então nós vemos que foi algo importante, algo que marcou os discípulos, algo que marcou as pessoas que presenciaram esse acontecimento. E o que foi? João Batista mandou discípulos para perguntar para Jesus se Jesus era de fato o Messias.
O que parece estranho é que João Batista já havia declarado que Jesus era o Messias. João Batista já havia falado que era sim Jesus aquele que deveria vir, que era o Cristo. Em João nós lemos até que ele falou que era o Cordeiro de Deus. Então por que João Batista agora manda mensageiros e discípulos para perguntar se é Jesus mesmo? O que está acontecendo? Vamos lembrar que João Batista está preso nesse momento. Ele está preso por ordem de Herodes, porque ele foi confrontar Herodes. Herodes não mais o grande Herodes, mas o filho de Herodes. Ele foi confrontar Herodes porque Herodes casou com a sua cunhada. O Herodes casou com a esposa do irmão. Algo que era proibido na própria lei dos judeus, e o João Batista foi confrontá-lo como profeta. E Herodes mandou prendê-lo. Mandou prendê-lo com as mãos amarradas, numa situação horrível, e João Batista estava preso. Provavelmente nessa prisão ele podia ver os discípulos, tinha comunicação, recebia visita, mas ele estava preso. Horas, nós não sabemos, pelo texto em si, o porquê que João Batista mandou fazer essa pergunta para Jesus. Mas nós podemos inferir pelo contexto dos evangelhos e principalmente por aquilo que os judeus esperavam que o Messias viria trazer e que o Messias iria fazer. Provavelmente quando João Batista vê Jesus, ele imagina, agora chegou o Messias. Agora chegou o rei. Chegou o prometido, então agora chegou aquele descendente de Davi que vai subir no trono e vai vencer Herodes, vai vencer César, vai vencer todo mundo e vai reinar, vai colocar Israel no lugar que deveria estar. Chegou o rei, chegou o Todo-Poderoso. Talvez até por conta disso ele se encheu de ousadia e foi confrontar Herodes, nós não sabemos. Mas provavelmente ocorreu uma frustração de expectativa. João Batista tinha uma grande expectativa, horas. Vai vir o rei e vai governar e derrotar todos os inimigos. E não estava acontecendo nada. E pior, João Batista já estava preso há meses, talvez um inverno inteiro preso, com as mãos amarradas, trancafiado. E Jesus não foi visitar. Jesus não foi libertar. Jesus não marchou com um exército e não derrotou Herodes. Frustração de expectativa. É disso que eu quero falar nessa manhã. É muito comum nós ficarmos frustrados com as coisas que acontecem. A Covid, por exemplo, foi algo que deixou todo mundo frustrado. Mesmo aqueles que não vieram a falecer ou não tiveram um luto próximo, ficaram frustrados com várias coisas. Planejaram um ano passado inteiro e não deu certo. Planejaram talvez esse ano agora e não está dando certo. Frustração de planos, de viagem, frustração nos negócios, empresas que faliram, frustrações. Nós criamos expectativas que foram frustradas. E não só na Covid. Na nossa vida nós criamos muitas expectativas que são frustradas. E ainda mais atualmente na nossa sociedade, não sei se você já parou para pensar sobre isso. Nós somos criados para grandes coisas. Hoje, atualmente, não é igual no passado, há muito tempo atrás, que as pessoas cresciam, o que eu vou ser da minha vida? Ah, meu pai é marceneiro, vou ser marceneiro. Meu pai é lavrador, vou ser lavrador. O que eu quero da minha vida? Eu vou, no máximo, aqui casar e ter um monte de filho, e vai ser isso minha vida. Hoje não. Hoje nós somos criados para grandes coisas, para brilhar, para sermos o melhor profissional, para irmos longe, para ter dinheiro, para investir, para ter fama. E nós sonhamos com essas coisas e muitas delas não tem problema algum. Nós já até falamos sobre isso em pregações anteriores. Mas é comum nós fazermos planos de carreira, plano de vida, plano de casamento, plano de família, plano de moradia, plano para o ano, plano para namorar, plano de faculdade, plano de pós da pós, do doutorado, do pós-doutorado, da livre docência, planos, e nós fazemos planos, e nesses planos está neles a expectativa de que isso vai dar certo. Então nós abrimos uma empresa com uma grande expectativa, isso vai dar certo, nós vamos lucrar, nós compramos uma casa, vai dar certo, eu vou conseguir pagar. Nós fazemos muitas coisas com expectativas.
Só que essas expectativas podem sim ser frustradas, como talvez boa parte das nossas expectativas estejam sendo frustradas. A situação se complica quando nós cristãos achamos que essas nossas expectativas vieram de Deus. Quando nós acreditamos que Deus tinha aquele plano para a nossa vida e deu errado. Esse é um grande problema, porque se eu achava que Deus me fez uma promessa e essa promessa deu errada, então eu estou frustrado com Deus, então foi Deus que falhou comigo. E infelizmente, no meio cristão, nós vemos pessoas fazendo promessas e acreditando em coisas que Deus nunca prometeu. E quantas vezes nós achamos que Deus nos prometeu coisas e vai fazer coisas. Não, eu tenho certeza que Deus vai fazer isso por mim. Mas não existe uma promessa na Bíblia exata sobre isso. Mas eu tenho certeza. E quando aquilo não acontece, vem a frustração. Então eu diria que talvez a nossa frustração, nós cristãos, seja talvez até mais forte e devastadora do que a frustração das pessoas que não estão em Cristo. Porque nós confundimos a expectativa com promessa de Deus, fazemos uma salada, fazemos uma mistura na nossa cabeça e achamos que Deus está nos devendo, achamos que Deus falhou, achamos que Deus errou. Então, nós, por exemplo, achamos que iríamos casar, ter uma família e não casou, e não deu certo. A moça não casou, o moço não casou, e aí? Ah, Deus frustrou a promessa dele, Deus não cumpriu o que ele prometeu, mas não existe nenhuma promessa bíblica falando que todo mundo vai casar. Não, mas eu recebi uma certeza de que se eu abrisse essa empresa ia dar certo, e aí frustrou. Ora, mas da onde veio essa promessa de Deus de que a sua empresa ia dar certo nesse ano, dessa forma, nesse padrão? De onde veio essa certeza? Não, eu recebi uma promessa, não, eu tinha certeza que se eu casasse com um casamento puro, íntegro, virgem, ia dar tudo certo, meu casamento ia ser perfeito. E aí deu errado? E fracassou? Ora, mas Deus nunca falou que as coisas aqui na terra iam ser perfeitas. Na verdade, Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão sofrer. Para mim, essa é a maior promessa de que nós enfrentaremos problemas mesmo quando fazemos tudo certo. Então é muito comum a gente se apegar a falsas promessas ou a expectativas, achando que isso vinha de Deus e nós nos frustramos, então nós levamos para Deus essa frustração, nós nos enchemos de mágoa contra Deus e achamos que tem alguma falha de Deus para conosco. Mas o que eu quero dizer é que quando a expectativa em Cristo se frustra, ou eu interpretei errado, ou me ensinaram errado. Ou eu interpretei errado, ou me ensinaram errado. O erro não é de Jesus. O erro não é da Bíblia. Se a sua expectativa foi frustrada, eu te garanto que o erro não foi de Jesus. O mundo é mau, a situação, o mundo não é perfeito, ele já avisou a gente disso. Tá tudo sob o controle dele, mas as coisas acontecem, os problemas acontecem. Errados somos nós que colocamos palavras na boca de Deus que ele nunca falou, que fazemos promessas para as pessoas que Jesus nunca prometeu, que falamos para ela, não, se você der o dízimo vai dar tudo certo na sua vida, e não dá, que falamos para o adolescente, não, se você fizer tudo bonitinho você vai casar e vai ser perfeito, e às vezes não é, e falamos essas coisas para pessoas, falamos, não, mas se você da sua empresa se negar a fazer falcatrua, se negar a fazer coisa errada, fizer tudo certinho, a sua empresa vai prosperar, e não prospera necessariamente, nem sempre. Então o erro está muito mais em nós, e eu não estou dizendo que nós não devemos ter expectativas, isso faz parte do que é o ser humano. Se você não tem expectativas, sonhos, você já está morto. Você está numa situação de depressão extrema, e para isso existe tratamento. O ser humano vive disso, nós vivemos de esperanças, de expectativas, de utopias. Nós vivemos disso e nós precisamos disso
para nos manter ativos e para ter o que buscar. Que bom que você tem expectativas, mas não coloque palavras na boca de Deus e pondere sempre se é uma expectativa sua e correta ou se é uma promessa de Deus para sua vida. Pondere sobre isso para não jogar sua frustração em Deus. E aí eu volto para João Batista, porque era muito sério o que estava acontecendo com ele. Ele era um profeta, né, e na sequência do texto Jesus vai falar que é o maior profeta que já existiu. Então ele era um profeta, e pelo que parece ele conhecia a Bíblia de cor, porque ele vivia no deserto, ele era alguém que estudava, ele é alguém que conhecia o que era o Messias, ele esperava o Messias. Então alguém que conhecia a Bíblia de cor sabia muito bem de todas as profecias que falavam do Messias como rei, do Messias reinando, de todos chegarem para Jerusalém para adorar quando o Messias chegasse. Então ele sabia de tudo isso. E como um bom judeu, ele esperava esse rei chegar. Mas ele está apodrecendo na cadeia e o rei não foi salvar ele. Não só não foi salvar ele, como ficou perambulando, conversando com prostituta, com leproso, com cobrador de imposto, dando comida para a multidão, e estava lá perambulando. Em vez de juntar um exército e invadir, estava lá. É como se falasse assim, olha, eu estou com uma urgência hoje, eu preciso hoje disso, mas na verdade ele está lá conversando com prostituta. Em vez de vir me salvar, em vez de sentar no trono, tá bom, nem precisa vir me salvar antes, mas cadê o rei? Cadê o rei? Então João Batista, depois de muitos meses na prisão, sem ver nada acontecendo, ele se enche de coragem, chama uns discípulos e fala, ó, vai lá perguntar. Pergunta-se a ele mesmo, porque não dá mais, eu estou em dúvida. Então essas dúvidas que vieram na mente dele não são fruto necessariamente de uma falta de fé, mas sim de uma expectativa frustrada, de algo que ele achou que Jesus ia ser, mas Jesus não era. Então a interpretação errada era dele. Ou ensinaram ele errado ou equivocado. Como nós interpretamos muitas vezes as coisas que nos cercam de maneira errada ou equivocada, e como muitos já ensinaram para nós coisas equivocadas. Fala a verdade, vamos pensar bem. Talvez você já tenha aprendido e ouvido e recebido promessas de Deus materiais, e hoje você sabe que isso não se concretizou. Então não foi Jesus que te prometeu. Então, assim como nós ouvimos, João Batista também ouviu. Então ele fez o que era o mais correto. Ele foi procurar Jesus. Ele foi falar com Jesus, é você mesmo ou não? E a resposta de Jesus é linda, né? Provavelmente citando o texto de Isaías, ali, Isaías 35, porque ele chama, ele fala para os discípulos, ó, observem, e aí ele está curando. E ele está curando, e ele está fazendo o que o próprio texto de Isaías diz que ele ia fazer. Ó, anuncia para o João o que vocês estão vendo. E o que eles estão vendo? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Ou seja, você está na cabeça talvez como um rei num trono, mas tem tanto texto prometendo um Messias que cura, um Messias que anuncia boas novas aos pobres, um Messias que dá visão aos cegos, e todas essas pessoas doentes, não é só doença como a gente vê hoje, significava pessoas impuras, a doença era vista como maldição. Então o que Jesus está falando, olha, eu estou tocando na vida dessas pessoas consideradas malditas e estou curando. E estou pregando o evangelho para os pobres, ou seja, as pessoas relegadas. Isso já estava na Bíblia. Mas também tem outras coisas no livro de Isaías. Por exemplo, em Isaías 61, que é um texto que o próprio Jesus abre e fala que é sobre ele, estava falando, o Espírito do Senhor está sobre mim, e entre as coisas, para libertar os cativos, livrar das cadeias. Mas Jesus não foi libertar João Batista da cadeia. Então João Batista agora, depois dessa palavra de Jesus, precisa interpretar a Bíblia que ele tinha de outra forma.
João Batista agora, depois dessa palavra de Jesus, precisa rever os conceitos que ele tem sobre quais são as promessas de Deus e quem é Jesus de verdade. Porque Jesus sequer visitou ele. E digo mais, João Batista morreu na prisão decapitado sem Jesus ter ido sequer visitá-lo. Então, João Batista tem que mudar o conceito que ele tem. A palavra de Jesus provou, sou eu sim. Como João Batista conhece a Bíblia, não precisou de mais argumentos. Jesus não está repreendendo João, Jesus só falou assim, ó, comunica para ele o que vocês viram. E isso vai bastar. Porque como um bom conhecedor, principalmente do profeta Isaías, ele vai saber que sou eu. Então isso basta. E ele não vai precisar de mais nenhuma prova. Olha que lindo, Jesus sabia o que João precisava ouvir. Mesmo no momento de dor, mesmo no momento da dificuldade, Jesus direcionou uma palavra que para João Batista era suficiente. Mas continua sendo pesado, vamos falar a verdade, né? Um profeta que morreu na prisão sem ver materialmente aqui na terra aquilo se concretizar. É pesado? É pesado, como para nós é pesado. Nós vivemos num mundo de doença, de dor, num mundo em que os nossos sonhos não se concretizam, num mundo onde irmãos queridos nossos morrem em hospitais, em situações lastimáveis. Continua sendo pesado. Mas vamos lembrar que Jesus é aquele que vem trazer a boa notícia. E a boa notícia para João Batista foi, sim, sou eu, chegou. E a continuação do texto mostra que Jesus conhecia muito bem quem era João Batista, e João Batista não estava sozinho, porque ele começa a discursar para o povo falando quem era João Batista. E aí a gente percebe que Deus tem João Batista em alta conta. A gente percebe que Jesus conhece muito bem João Batista. João Batista não está sozinho, mesmo na prisão. Deus está com ele. Deus aceita a vida dele. O maior profeta que já existiu está na prisão. E sim, é a realidade do ser humano aqui na Terra. Mas Deus conhece ele pessoalmente e aceita a vida dele. E sabe quem ele é. Vê ele como um servo fiel. João Batista pode morrer em paz, porque ele viu o Messias, ele encontrou o Messias. E agora ele teve uma outra interpretação de quem é o Messias. E vamos falar a verdade, uma interpretação bem melhor. Porque um rei que sobe no trono e derrota um exército, isso sempre teve na história. Mas um Messias eterno, um Messias que vem para libertar, para purificar, para pregar a boa notícia, isso é só ele. Então essa é a boa notícia. E aí o texto termina com uma bem-aventurança, que é bem-aventurados ou felizes aqueles que não acham em mim motivo de escândalo ou motivo de tropeço. Felizes aqueles que não acham em mim motivo de tropeço. Jesus está falando, olha, o João Batista ficou com dúvida e veio me perguntar. E agora eu estou dando para ele uma resposta que vai satisfazer, porque ele conhece a Bíblia. Feliz é ele que não achou em mim tropeço, ou seja, ele não vai deixar de crer no Pai, nas promessas, na Bíblia, por minha causa, porque eu não sou aquilo que ele queria que eu fosse, ou porque eu não dei para ele aquilo que ele queria que eu desse. Não, ele é feliz porque ele crê em mim. Jesus não faz uma repreensão, ô João Batista, sem fé, não. Pelo contrário, ele faz uma bem-aventurança, ou seja, já é feliz quem viu Jesus, quem encontrou Jesus e quem entendeu que Jesus é o Messias. Já é bem-aventurado. Eu não preciso de mais nada na minha vida para ser feliz e abençoado e bem-aventurado, porque eu já tenho Jesus. Então, feliz é aquele que não olha para Jesus e fala, ah, só isso? Mas eu queria mais, mas eu queria a cura da Covid. Só isso, mas eu queria mais. Mas eu queria um carro melhor. Só isso, mas eu queria que a minha empresa lucrasse, não que ela falisse. Só isso, mas eu queria casar. Só isso, mas eu queria ter filho. Só isso. Então, a pessoa que olha para Jesus e não tem essa indagação, essa frustração,
é aquele que não acha em Jesus pedra de tropeço, que não está esperando como um rei mágico que vem aqui resolver nossos problemas. Mas, infelizmente, tem muito cristão que ainda acha que Jesus veio trazer essa mágica, essa proteção, esse corpo fechado, esse negócio de que se eu tô com Jesus nada vai acontecer de mal comigo, se eu tô com Jesus vai ser tudo perfeito, se eu tô com Jesus a doença não me pega, se eu tô com Jesus o desemprego não me pega. Tem muita gente ainda achando que estar com Jesus, ter encontrado Jesus é uma solução mágica para todo e qualquer problema. Oh, como assim eu tô preso? Se eu encontrei Jesus, ele vai vir aqui e vai me libertar. Como assim eu tô sem dinheiro? Jesus tem que me dar dinheiro. Como assim minha empresa está no vermelho? Jesus tem que fazer ela decolar. Como assim meu casamento tá mal? Não, Jesus é obrigado a restaurar. Como assim eu não casei? Jesus é obrigado a me dar um marido. Como assim eu não tenho o diploma que eu queria ter até agora? Jesus é obrigado a me dar esse diploma. Como assim eu não tenho destaque na sociedade que eu cresci para ter, porque eu tenho talento? Jesus é obrigado a me dar a fama que eu mereço. Então, os cristãos acabam se frustrando e exigindo coisas de Deus e achando que Jesus é uma solução mágica e falando que só vão ter fé se encontrarem, se virem o milagre acontecer. E eu digo, o milagre não aconteceu para João Batista. Ele morreu decapitado por causa dos caprichos de uma menininha. Quem conhece a história sabe o que aconteceu. Aqui na terra, mas nós sabemos o que ocorre com todos aqueles que morrem em Cristo. Mas a mágica para João Batista não aconteceu. A mágica para Pedro não aconteceu, para Tiago não aconteceu, para Paulo não aconteceu. Ah, eles foram libertos magicamente da prisão? Foram, mas depois morreram na prisão. Todos morreram em algum momento. Então estar em Cristo não é solução mágica. Estar em Cristo é entender que eu já tenho o que existe de melhor. Eu vi o Salvador, eu encontrei o Salvador e eu não preciso de milagre para provar o poder dele na minha vida e para crer nele. Eu não preciso de soluções mágicas, eu não preciso de fama, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso que ele responda hoje, imediatamente agora, a minha oração para crer nele. Eu creio nele. Ele é meu Salvador. Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu refúgio. Ele é o meu libertador. Nada melhor acontece na vida daquele que já tem Cristo. Eu vou dizer de novo, nada melhor acontece na vida daquele que já tem Cristo. Porque não existe nada melhor do que a presença do próprio Cristo. Não existe nada melhor do que encontrar Cristo. O apóstolo Paulo não fala que a graça de Deus nos basta? Não existe nada melhor do que encontrar Cristo. Você encontrou Jesus, você entregou sua vida para Jesus, você foi liberto, você foi purificado. Você já alcançou o que existe de melhor nessa vida. Você encontrou Jesus. Você encontrou Jesus. E a certeza de que Ele te conhece, Ele está ao teu lado, Ele te vê, Ele sabe de todo o seu esforço, sabe do seu pecado também, mas te perdoa. Ele sabe da tua fidelidade, Ele sabe de todas as vezes que você fez o que era certo, Ele sabe de todas as vezes que você seguiu a Bíblia, Ele sabe de tudo que você já fez, Ele te vê. O fato de você estar numa situação frustrante não é falta de amor. O fato de você estar numa situação difícil não significa que Deus não está te olhando, Ele está te olhando como estava olhando João Batista. Mas Deus tem um tempo, Deus tem um propósito em cada vida e é mistério, eu não entendo. Eu não entendo porque uns morrem tão cedo e outros morrem tão velhos. Eu não entendo porque uns recebem a cura imediata e outros não. Eu não entendo porque algumas orações são respondidas imediatamente e outras não. Eu não entendo. Eu não entendo porque o apóstolo Tiago foi o primeiro a morrer ao fio da espada e João morreu velhíssimo. Eu não entendo, eu não sei os planos de Deus. Eu não entendo e eu não ouso entender. Mas eu tenho a certeza de que Ele te conhece, Ele está com você, Ele te ama. E a maior prova disso é ter enviado Jesus e ter te salvado. Então, feliz é aquele que não acha em Jesus pedra de tropeço. Feliz é aquele que não está frustrado com Jesus, perdendo a fé, deixando de crer porque a oração não foi respondida, deixando de crer porque não está com o emprego que acha que devia, deixando de crer porque não conquistou a menina que achou que devia conquistar, deixando de crer porque não passou no vestibular que devia
que achou que devia passar, deixando de crer porque não passou na OAB, deixando de crer porque perdeu o emprego essa semana. Bem-aventurado é aquele que não acha em Jesus pedra de tropeço. Jesus te ama, Jesus me ama. E essa é a espiritualidade que nós encontramos no Novo Testamento. Eu posso passar por todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu vou continuar crendo. Eu vou continuar com Jesus. Eu posso estar na prisão, mas eu sei que o Messias veio. Eu sei que ele me vê. Eu sei que ele é meu Salvador. Eu posso estar doente, mas eu sei que o Messias veio e ele é meu Salvador. E não tem nada na minha vida que seja melhor do que isso. Nenhum bem material, nenhum relacionamento com nenhuma pessoa. Não existe nada melhor na minha vida do que saber que Messias veio, me amou, se encontrou comigo, me salvou. Não existe nada. Não existe nada melhor. Nada pode acontecer melhor do que a vinda de Cristo. Então, enquanto nós esperamos o nosso encontro permanente, enquanto nós estamos aqui na Terra em meio a frustrações, o que resta a nós? Confiar nas promessas. Quais promessas? As da Bíblia. Fazer planos e entregá-los para Deus, para que Ele concretize. Fazer sim a nossa parte. Mas manter a nossa fé. Manter a nossa esperança. Poder orar talvez como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide, eu continuarei confiando no meu Senhor. Ter a espiritualidade do salmista no Salmo 73 que fala: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ter a espiritualidade de todos os apóstolos do Novo Testamento. Não sei o que Deus vai fazer, mas eu continuo confiando, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu libertador. Por isso, para encerrar, quando vier a frustração, meu irmão, procura Jesus e entrega para Ele, que é o que João Batista fez. Não tem problema você fazer uma oração falando: Jesus, eu achei que, não é? Não tem problema. João Batista não é repreendido. Não tem problema entregar para Jesus, orar e falar: Jesus, não estou entendendo nada, eu achei que isso ia acontecer, não vai. Onde eu errei, mas saiba que foi você que errou. Ou alguém que te contou alguma coisa. Mas pergunta para Jesus, ora, fala com Ele. Não fique na revolta, não fique na frustração, não deixe a frustração pesar no seu coração e te afastar de Deus, porque senão você está achando em Jesus pedra de tropeço. Não deixe a frustração te dominar. Quando ela vier, e ela vem, como vem para mim, como vem para todos nós, quando a frustração vier, ora, entrega para Deus, entrega para Deus. Vamos orar mais uma vez. Entregue tudo para Deus. Se você está frustrado agora com alguma coisa da sua vida, entrega para Deus. Oremos. Pai, mais uma vez, nós não sabemos os planos que o Senhor tem para nós, mas nós confiamos que o Senhor é amor, que o Senhor é bom e que o Senhor nos ama e que o Senhor cuida de nós. Obrigado por enviar Jesus. Obrigado porque eu encontrei Jesus, porque nós encontramos Jesus. Obrigado porque fomos alcançados pela Tua graça, Pai, e isso nos basta. Senhor, tira o nosso olhar daquelas coisas do mundo que estejam nos prejudicando, nos tentando e enfraquecendo a nossa fé, Senhor. Cuida do nosso coração para que a gente saiba lidar com essas frustrações. Nos livre do engano, da expectativa falsa, das falsas promessas, Pai. Senhor, não permita que falsos profetas cheguem sobre nós fazendo promessas que o Senhor nunca fez, Senhor. E que tenhamos sabedoria e discernimento para entender o que é plano nosso e o que é Teu, e o que vem de Ti e o que não vem, Pai. Mas nos ajude sim a lidar com o nosso coração, com o nosso medo, com a nossa frustração, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos grandes coisas humanamente, mas que a Tua graça nos baste, Pai. Acalma e tranquiliza o coração daqueles irmãos que estão agora ou estão há muito tempo frustrados com a vida. Acalma e tranquiliza, Pai, o coração daqueles que se acham fracassados, daqueles que se acham rejeitados,
daqueles que acham que tudo deu errado na vida. Pai, acalma o coração desses irmãos agora em nome de Jesus. E eles entendam que não é possível estar errado se nós somos salvos. Que eles entendam que se nós estamos em Ti, nada deu errado, Pai, nada deu errado, o Teu plano se concretizou. E que isso baste, Pai, em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Meu querido irmão, continue confiando, continue crendo no poder, nas misericórdias e no amor do nosso Senhor. Tenha um ótimo domingo, tenha uma ótima semana e que Deus abençoe a toda a nossa igreja.